Oi, gente. Primeiro eu queria dizer que eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo que eu fiz. E, como eu disse, eu queria a cada vídeo abordar alguns temas sobre o meu cotidiano e eu acredito que é o cotidiano de muitas pessoas. Como eu havia falado no primeiro vídeo, como eu não acordei cedo para arrumar as coisas, então eu fiz uma parte das coisas enquanto o Raul estava dormindo, na parte da tarde, e agora são 10 horas da noite, ele dormiu novamente e eu vou começar a dobrar as roupas. E enquanto isso a gente vai batendo um papo. Eu tinha falado um pouco no vídeo anterior a respeito de como está o emocional, o meu emocional nessa quarentena. E eu queria compartilhar algumas coisas que aconteceu comigo nesse período já. Começou em março, quase 3 meses, né? Bem, gente, uma semana antes de começar o isolamento, o fechamento das lojas, enfim, eu lembro que eu fui com a minha mãe no shopping. Tava rolando já os boatos de que tinha um vírus, que estava circulando em outro país. Mas fazia muito tempo. Eu acho que desde que Raul nasceu a gente não tinha saído assim em família. Então ela insistentemente, eu lembro que eu nem queria ir, mas ela me chamou e a gente foi. O shopping tava cheio e tal. Eu lembro que eu coloquei os meninos no parque, a gente fez um lanche, enfim. O que eu quero dizer com isso? Uma semana depois, quando teve toda aquela confusão, a gente não sabia do que se tratava, mas as escolas fechando, comércio fechando, que os dias começaram a correr, eu comecei a lembrar daquela ida minha ao shopping. É, tipo assim, eu acho que ninguém que estava ali imaginava que uma semana depois a gente ia se ver trancado dentro de casa, né? Então eu me peguei muitas vezes lembrando daquele dia, como se a sensação que eu tinha é que eu deveria ter aproveitado mais com os meninos, ou ter comprado um jogo que eu vi pra gente brincar aqui em casa. Porque quando fechou tudo e a gente teve que se trancar dentro de casa, começou aquela questão de descoberta do que, é que a gente vai fazer do nosso tempo, pra gente poder também preencher o tempo deles. Então, no começo, minha primeira sensação foi essa, de que eu deveria, por exemplo, eu ficava na cabeça, se eu soubesse que ia fechar tudo, eu tinha, sei lá, comprado alguma coisa para os meninos se distraírem. A segunda coisa que me veio à cabeça, quando passou-se uma semana do fechamento de tudo, foi: vai faltar comida. E aí a gente começou, muita gente da minha família a dizer assim, vamos, a gente arruma dinheiro emprestado, ou vamos pegar um dinheiro aí, vamos fazer 1.000, 2.000 em compra. Vamos. E minha mãe era uma pessoa muito tranquila. E eu naquela agonia toda manhã, e aí a gente tem que ir no mercado. Aí ela não estou preocupada. Porque veja bem, Cida fez compra. Fátima fez compra, essas são minhas tias. Tu vai fazer compra. Então, assim, eu não acredito que se acontecer uma coisa muito séria, se ninguém vai me negar uma compra. Ela estava despreocupada, acreditem. Porque, como a nossa família é muito próxima, e realmente ninguém ia negar a comida a ela se fosse uma situação desse tipo, né? Mas assim, só para falar da tranquilidade da minha mãe com relação a essa situação. Então ela ficava toda hora assim, tentando dizer, não, isso não é para tanto, é mais alarde. E aí eu lembro que eu fui ao mercado e a sensação, que não era só minha, eu percebi de muita gente, que ia faltar comida, então eu comecei a pensar em estocar. E aí houve algumas campanhas de algumas pessoas dizendo que não achava correto estocar, porque se você comprasse em excesso ia faltar para outra pessoa. Aí eu comecei a botar isso na cabeça também. Tudo isso antes de eu ir ao mercado, né? Então eu decidi fazer o seguinte no primeiro mês. Eu fiz uma compra, eu sempre fiz compra para um mês só, e eu fiz
compra passando para 2 meses e tudo referente a Raul de fralda e de leite, eu comprei a mais para 1 mês na frente. Mas na minha primeira ida ao mercado, quando tudo já tinha sido fechado, eu percebi que o desespero era de todo mundo. Tava todo mundo com essa preocupação, então tava faltando já muita coisa nas prateleiras na primeira semana. Álcool em gel ou álcool normal, ninguém achava, né? Resolvida essa questão das compras, eu tô querendo explicar para vocês o turbilhão de sentimentos que eu vivenciei nesses meses. Passado essa questão das compras, eu comecei a me preocupar com as pessoas à minha volta. Se elas estavam com condição de comprar as coisas, que a gente tinha que se juntar e a gente tinha que se ajudar. Porque veio o próximo sentimento. Na minha cabeça, eu achei que a doença, da mesma maneira que me fez refletir sobre muitas questões, eu achei que isso ia tocar no coração de todo mundo. Tipo, sabe aquela sensação de Jesus estar voltando e vamos todo mundo se arrepender dos nossos pecados? Eu achei que ia funcionar mais ou menos assim. E eu comecei a criar expectativa em cima disso, né? Do tipo, vamos todos nos unir, como eu estava dizendo, né? Vamos se ajudar, vamos. E aí veio a primeira decepção e um outro sentimento. Com o passar dos dias, e que eu não vi melhora em algumas pessoas, muito pelo contrário, eu vi as mesmas atitudes de algumas pessoas, veio aquele sentimento de revolta do tipo, quem não presta vai continuar não prestando, quem presta vai continuar prestando, quem é egoísta vai continuar sendo egoísta. Essa doença não tocou no coração de ninguém. E aí eu comecei a me questionar, eu tô sendo idiota de pensar em mim e pensar nos outros? Será que os outros pensam em mim e se preocupam comigo da mesma maneira que eu tô me preocupando com eles? Comecei com esse sentimento. E isso começou a me fazer muito mal. Muitas vezes eu começava a chorar sem motivo, assim, porque eu comecei a pensar que eu ia morrer, ou minha mãe ia morrer, ou alguém ia morrer, ou todo mundo ia morrer. Eu comecei a botar isso na cabeça e eu não dormia mais. Eu não dormia. Eu não estava podendo, na época, voltar a tomar um remédio controlado, um calmante, nada desse tipo, porque tava todo mundo nos primeiros dias, ninguém tava saindo de casa pra nada, assim. E muito menos ir ao hospital, que era uma situação que ia chegar a todo tipo de pessoas com todo tipo de doença e com o coronavírus. E aí isso começou a me fazer muito mal, muito mal. E aí eu comecei a me questionar se eu deveria mudar minha postura. Parar de me preocupar com algumas pessoas, colocar no modo foda-se e começar a pensar só em mim e nas pessoas que estavam dentro da minha casa. Com esse pensamento, eu acabei magoando quem não merecia. Eu me isolei totalmente, proibi o contato da minha mãe e do meu pai com os meninos e tava ficando paranoica, no tipo assim, limpando a casa 10 vezes por dia. E eu percebi, depois que passou esse sentimento e que veio o desespero, eu comecei a pensar, ter um outro sentimento. Minha mãe trabalhando em 2 hospitais, meu pai trabalhando também, e eu contato zero com ela, né? E a gente chegou até a discutir por telefone na época, porque começou aquela questão das pessoas se magoarem com a quarentena que você estava fazendo. Então eu não aguentei por muito tempo. Passei pouquíssimos dias em quarentena e a gente meio que começou a furar essa quarentena. De que maneira? Eu não parei de frequentar a casa da minha mãe, mesmo ela trabalhando numa área de risco. Eu havia falado isso num vídeo, uma vez eu gravei falando sobre isso no Instagram. Porque depois o sentimento que veio pra mim era o seguinte: se por um acaso
que a gente não sabe, minha mãe ou alguém próximo a mim pega esse vírus. Mas aí 3 meses antes dessa pessoa pegar esse vírus, eu já me afastei totalmente dela. O quanto eu vou me arrepender depois? Eu não estou justificando o furo da quarentena para ir para casa da minha mãe. Mas eu achei que estava meio que no caminho certo quando minha mãe abraçou o meu filho pequeno e ficou lá chorando. Porque ela estava sentindo falta dele. A gente é vizinha e não estava tendo contato. E ela começou. Eu disse a ela que quando isso tudo passar, porque um dia isso vai passar, ela vai sentir saudade da máscara, porque ela passa o dia inteiro de máscara. Eu não sei como ela aguenta. Tem hora que ela tá com falta de ar, porque eu chego lá, ela tá dormindo de máscara. Porque já que a gente não segue uma quarentena entre eu e ela, é entre eu e ela. Eu não quero dizer que eu tô saindo por aí ou que eu tô saindo sem necessidade, não. Entre eu e ela, foi a maneira que ela achou de proteger a gente, né? Mas aí teve muitas variantes e muitas críticas. Porque, por exemplo, sua mãe usa máscara enquanto vocês estão lá, mas ela dorme com seu pai. Então, quando ela vai dormir, ela tá sem máscara. Então, se seu pai pegar, ele vai passar para você. Só que quando eu recebi essa crítica, eu já estava começando a adoecer de novo, porque ou eu me isolava totalmente, ou eu faria algo para não me arrepender depois, se por um acaso a gente não espera nunca que aconteça, de alguém pegasse e eu tivesse já me afastado ou tirado dos meus filhos do convívio daquela pessoa que poderia ser minha mãe. Isso ia para mim ia carregar isso o resto da minha vida, sabe? Então eu não. A gente chegou até aqui. Graças a Deus a gente acredita que ninguém pegou. E eu não me arrependo de ter tomado essa decisão. Eu me arrependo de ter demorado tanto para tomar ela. E não estou incentivando ninguém a fazer isso, não. Eu estou falando como eu reagi e estou reagindo a essa doença. E passaram os dias e veio outro sentimento. Eu comecei a comer compulsivamente. Então, em 3 meses eu já tinha engordado na faixa de 6 quilos. E quem me conhece sabe que eu já venho há um ano fazendo dieta, fazendo academia, fazendo tanta coisa para perder peso. Perdi na faixa de 15 quilos. Então, para mim, voltar a engordar de novo era um problema, mas eu não estava conseguindo parar de comer. E como estava todo mundo em casa, eu meio que não seguindo a quarentena com relação à minha mãe, mas exigindo que todo mundo que morava aqui em casa seguisse a risca, não saísse, e a gente começou a ter bastante problema, né? Porque começou um jogo de jogar na cara o que era quarentena e o que não era. Então, mais uma vez, a gente acabou quebrando a quarentena e o pai do meu filho começou a ir fazer as caminhadas dele. Nada mais justo, já que eu estava frequentando a casa da minha mãe, né? E eu engordando porque eu não estava conseguindo fazer exercício e, enfim, comecei a colocar isso na cabeça também, comecei a ficar muito mal. Então eu estava por dia me olhando no espelho, acho que umas 10 vezes. Não estava gostando do que eu estava vendo e eu estava subindo na balança todos os dias. Quem tem ansiedade, eu não sei se já passou por isso, e quer passar por um processo de emagrecimento, você ter uma balança à sua disposição é a pior coisa do mundo, porque você acordou de manhã com peso e quando for no outro dia você quer ter perdido 1 quilo, sem você ter feito esforço nenhum. E mesmo que se você fizesse muito esforço, você não ia perder essa quantidade de peso, 1 quilo num dia, né? Nem seria saudável. Todo esse turbilhão de sentimentos diferentes que eu vivenciei, estou vivenciando durante esses meses, ao passar do tempo, acabou me deixando rancorosa, chata, estressada.
eu não tenho nenhum sentimento positivo para dizer a vocês que essa quarentena me deu. Nenhum. A gente passou e era percebido assim, é, uma coisa gritante. A gente passou, no começo a gente tentou de um jeito, mas passou, ninguém estava mais se suportando dentro de casa. Né? Então uma coisa, eu estava conversando com uma prima minha e é muito sério. Uma coisa é quando você sai para trabalhar e você chega à noite e cada um começa a contar como foi o seu dia. E o seu filho, que tem uma pessoa que cuida dele, tá com você e tá com saudade de você. Outra coisa é você acordar, tomar café, almoçar, jantar, tá todo mundo ali o dia inteiro ali com você. Você chega no final do dia, você tá num nível de estresse que você começa a descontar em quem nem merece. É nos filhos, é na esposa, é no marido. Você simplesmente não tá mais suportando. E você e o fato do outro também não estar lhe suportando é uma coisa que também lhe irrita. Porque você fica querendo entender por que, que o outro não está lhe suportando, quando nem você está se aguentando. Entendeu? E eu sei que isso não é uma questão só minha, porque todo mundo viu é, o quanto aumentou o número de separações nesse período, porque as pessoas elas passaram a conviver de verdade no mesmo ambiente. De estresse com o filho, de você querer questionar a escola, porque eu cheguei a essa fase também, de começar a questionar a escola e achar que não, eu inicialmente eu não achei justo eu continuar pagando a escola na minha cabeça e eu ficar com a responsabilidade de dar aula a uma criança que é preguiçosa, que tem dificuldade de prestar atenção, e eu estava me vendo com todas as responsabilidades que eu já tinha dentro de casa, já que está todo mundo dentro de casa, eu tenho uma responsabilidade que na minha cabeça não era minha. Então isso começou a me irritar bastante, assim. Então eu realmente estava num nível de estresse elevadíssimo. Eu sei que não sou só eu, né? Eu sei que a maioria das mães fazem esse questionamento, mas se você parar para pensar, o professor que você joga a responsabilidade para dizer que é dele, que ele deveria ficar com o seu filho, mesmo que através de uma aula online, de 7h30 a 11h30 da manhã, ele também está passando por problema, porque tá todo mundo no mesmo barco. A gente vê pessoas aí riquíssimas que tem uma casa que fica com essa hashtag Fica em Casa e tem uma mansão à sua disposição. Vira e mexe a gente vê alguém gravando um story dizendo que o quanto tá surtando nessa quarentena. Imagina a gente, né? Imagina a gente. Então eu comecei, depois dessa minha revolta, eu cheguei a falar com algumas pessoas que são professores e acabei fazendo queixas, e depois eu percebi que essa queixa era mais uma questão de que uma responsabilidade que era minha nesse momento, eu estava querendo jogar para a escola, quando na verdade ninguém estava preparado para esse momento. Então, como é que eu posso exigir da escola que tivesse pronta para resolver todos os problemas dos pais, se eu acredito que em nossa existência ninguém nunca imaginou que nesse ano de 2020 a gente ia ter uma pandemia mundial e que ia abalar todo mundo, de todos os setores, entendeu? Então, quando eu pus a mão na consciência com relação a isso, eu pude parar, eu pude me dedicar às aulas dele, eu pude de forma mais carinhosa dizer para um professor o que não estava me agradando. Eu fui atendida, né? E assim, eu não estava sendo justa. E eu tô reconhecendo isso nesse vídeo. Eu não estava sendo justa com a escola também do meu filho. Mas eu acredito que eles também iriam entender, porque sabe que tá todo mundo passando por essa dificuldade de adaptação. A gente ainda está no período de quarentena e um novo sentimento
surgiu na minha cabeça meio doente, que é o seguinte: eu converso muito com uma pessoa que eu acho ele inteligentíssimo, inteligentíssimo. E às vezes, eu já tinha ouvido o conselho dessa pessoa uma vez, e esse conselho me ajudou muito, muito, muito. Ele não me conhecia, não era meu amigo, mas me deu a oportunidade de conversar com ele, e ele não precisou me conhecer para saber o que é que eu sentia e me dizer onde foi que eu errei. E eu conversando novamente com ele, porque me surgiu um sentimento de resolver para mim o que ainda faltava nessa vida para eu poder terminar essa quarentena em paz. E eu tenho um problema com algumas pessoas que não importa o motivo, mas eu tenho um problema já de alguns anos com algumas pessoas que lá no início da quarentena eu achei, veja como foi, pensamento idiota meu, que essas pessoas iam me procurar, que essas pessoas iam tentar fazer as pazes, porque a gente poderia morrer todo mundo nessa. E me frustrei quando eu vi que ninguém, na minha cabeça estava todo mundo cagando para essa situação. Só que esse sentimento voltou nesses últimos dias. E eu conversando com essa pessoa, é um senhor já, e eu perguntei a ele assim: vê só, eu não tô bem. E eu sei que o motivo de eu não estar bem é porque eu tenho muito assunto inacabado com algumas pessoas, que eu não quero voltar a discutir com elas. Mas eu não quero pedir desculpa, porque eu não acho que eu estou errada. Veja como é as coisas, né? Que a gente nunca acha que está errado. Mas eu quero dizer que eu perdoo essas pessoas, eu quero passar uma borracha em cima de tudo isso. E ele conversou comigo e ele disse que não era assim as coisas, né? Ninguém tá totalmente certo e ninguém tá totalmente errado. Aí eu perguntei assim, mas sabe qual é o meu medo? Eu não tenho sentimento de culpa. Aí eu vou e peço desculpa pra alguém. Aí aquela pessoa pode achar que ela tem razão, já que sou eu que tô pedindo desculpa. Aí eu disse: eu não tô conseguindo viver em paz com isso tudo. E ele me disse uma coisa que eu achei muito sábia. Ele disse: é melhor você deixar o outro com a razão e você com a paz. Pode ter certeza, Daniela. O primeiro a pedir desculpa é como dizem, né? O primeiro a pedir desculpa é o primeiro a viver em paz. Então, como é que eu já tava com esse pensamento de eu não vou me desculpar, porque senão é a pessoa. Porque eu tenho um defeito, e eu sei que eu tenho esse defeito, de ficar imaginando o que é que o outro vai falar de mim lá na frente. Então, eu já começar a discutir com o outro, porque eu já tô imaginando o que é que ele tá pensando a meu respeito. E ele me disse isso. Então, se você acha que o outro vai ter razão, vai achar que tem razão, mas você vai viver em paz, então deixa o outro com a razão e fica você com a paz, né? E eu botei isso na cabeça. Conversei bastante com a minha mãe, chorei bastante com ela, porque eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma torneira, assim. Eu choro, não é por qualquer coisa, porque pra mim, quase qualquer coisa é motivo de choro, porque pra mim é algo que me toca. Então, se me toca, não importa se... eu já chorei porque eu tava fazendo dieta e eu tava revoltadíssima e eu comecei a chorar. Não importa, o motivo não importa. E eu conversei com ela e ela disse: Daniela, eu acho uma boa. Eu acho que... Já pensou, né, minha gente, se a gente, numa situação como essa, a gente vai embora ou o outro vai embora e a gente não disse tudo que queria dizer? Eu tenho minhas mágoas, o outro tem as mágoas dele. E não é feito... Esse meu novo amigo me disse: não é uma luta fácil, é muito difícil. O caminho pro perdão, ele é difícil, mas no final você recebe um benefício muito bom, que é a sua paz. Então, eu analisei tudo que eu já tinha perdido por conta... Eu não sou uma pessoa orgulhosa, não sou.
Se você chega pra mim e você conversa comigo, é muito difícil eu manter a raiva de você. E não importa o que você fez comigo. Eu sou assim. Mas se você não chega pra mim, eu também sou muito difícil de chegar em você. É só isso. Esse é um defeito. Algumas pessoas enxergam como qualidade, porque eu não sou orgulhosa, outros enxergam como defeito, mas é assim. E eu comecei essa jornada, porque não deixa de ser uma jornada, de começar a conversar e resolver os meus assuntos inacabados com algumas pessoas. Eu não fiz tudo isso num dia só, porque hoje a gente tá bem, amanhã a gente não tá. Então eu comecei já a conversar com algumas pessoas, não são muitas, mas eu não quero, sabe, passar por essa vida e eu acho que diante de tudo que a gente tá vivendo, o nosso problema ele é pequeno. Quando a gente vê alguém perdendo a mãe, perdendo um filho, perdendo um pai, perdendo qualquer que seja o parente que é importante para ele, a gente vê o quanto nossos problemas são pequenos. Pode ser que mesmo quando terminar essa pandemia, eu não tenha conseguido resolver os assuntos que eu pretendo, mas eu quero seguir em paz, sabe, gente? É muito difícil para quem tem ansiedade. Eu não tô me vitimizando. Eu resolvi tentar parar de me vitimizar, já que eu percebi também, não sei se eu percebi ou não sei, eu não sei se você já tiver essa impressão. Às vezes uma pessoa fala tanto que você, um exemplo, que você não presta, que você acaba não prestando ou achando que não presta. Ou alguém fala tanto que você se vitimiza, que você acaba de se perguntar, será que eu me vitimizo com as coisas? Então eu tô tentando mudar essa postura, sabe? Então, é isso. No momento, o sentimento do momento é esse de tentar viver em paz, terminar essa quarentena em paz, poder viver a minha vida, poder criar os meninos da melhor maneira possível. E é isso. Se eu pudesse dar um conselho a vocês, o conselho seria o mesmo. Qualquer assunto inacabado que você tenha, que você resolva, sabe? Deixe o outro com a razão e você com a paz. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A conversa foi um pouco mais séria. Tô aqui terminando já de dobrar os meus panos, que eu lavei hoje. Se vocês puderem compartilhar o vídeo, seria ótimo pra mim. Eu já disse que eu não tenho intenção de ganhar dinheiro com os vídeos no YouTube, mas eu gostaria que a mensagem chegasse para mais pessoas. Se vocês não seguem, não se inscreveram ainda, que vocês, por favor, se inscrevam, também seria muito importante. E o feedback de vocês também é importante para mim. Eu vou tentar nos próximos vídeos, eu pretendo sempre fazer vídeo nessa faixa de até 30 minutos, para não ficar tão chato. Porque outra coisa também que eu tenho é que eu não sei falar, eu só sei dar palestra, sabe? Então eu não conseguiria explicar tudo que eu quero, dizer tudo que eu quero em um vídeo de 5 minutos. Mas se você chegou até o fim, que você deu um feedback ou positivo ou negativo, se você quiser me dar alguma dica também. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum tema, eu também gostaria de saber, tá? Vou tentar postar um vídeo por dia. Mas nem todo dia eu tô bem pra isso. E nos dias que eu não estiver bem, que vocês me perdoem, tá bom? Valeu!